Nicolas ontem cometeu o mesmo erro da família Bolsonaro, que vivia nas trevas, cada um deles ganhava folgadamente aí perto de 1 milhão por mês, certo? Aí vieram para a luz, aí tome pedra no telhado deles. O telhado de Nicolas também é de vidro, mas é um vidrinho colorido, assim, da cor do arco-íris. Aí ele vem, tentando brilhar nos holofotes. Quando reflete nele, reflete a carniça que ele é, aí exala aquele cheiro que sai da carniça e por aí vai. Acho que ele se deu mal e vai continuar se dando mal, porque ele é um molecote, ele é um cofescote. Quer dizer, como ele é rico, ele não sabe o que é um esgoto a céu aberto, nem sabe o que é um chorume. Mas, por exemplo, um cofescote para gente que é pobre, a gente vai na ocupação do MST, faz nosso 40, que é o fubá com a sardinha ou fubá com charque, e come ali higienicamente. Mas mesmo que ele compre um pão italiano importado, ele vai melar ou no chorume ou no esgoto a céu aberto para se alimentar. Então ele se alimenta disso, da carniça que ele produz nos outros, as carniças produzidas pela fake news. Tá certo? Só que agora, com essa besteira dele, ele ajudou muito Moraes, o PGR, Gonei, a Polícia Federal, o Andrei, certo? A contar o crime das fake news. Porque cada fake news é para dar 1 ano de cadeia, né? Só que ele contou 250 milhões de pessoas viram cada fake news dele. Então, para cada fake news, ele disse umas 20 a 25 fake news. Para cada uma, ele tem que ser condenado a 250 milhões de anos. No Brasil só fica 30 anos preso, Luiz Pereira. Eu sei, não, agora é 40. Mas ele só pode pedir progressão de regime para 1/6 da pena quando chegar em 1/6 da pena, porque é para 1/6 da pena, quando tiver preso 83 milhões de anos. É quando ele vai ter direito à progressão de regime. Então dá para ele ficar os 40 anos todinho na chave sem sair, tá certo? Até porque ele fez as duas coisas, ele foi criador e criatura. Ele foi um falso criador, porque ele não tem propriedade intelectual do que foi dito por ele. Foi outras pessoas que botou na boca dele. Botou essas palavras, bota outras coisas, mas no caso aqui foi as palavras. Não foi picolé de carne, certo? Então, ele foi criador e criatura. Então, ele criou a fake news, certo? E divulgou a fake news. Aí dá 500 milhões de anos para cada fake, tá certo? Então, ele vai ficar a vida todinha presa. Quando é que ele vai sair dessa cadeia? Quando na física quântica aparecer outra Terra daqui uns 30 bilhões de anos, tá certo? Agora, na fala dele, a gente identifica fake news, meias verdades não, meias mentiras, porque nada que ele diz é relativo à verdade, tá certo? Então vai ser 500 milhões de anos para cada mentira que ele criticou, certo? Para quem ele falou, certo? E ele criticou muito, o que é engraçado, tudo que ele criticou foi o voto dele mesmo, tá certo? Foi a questão da reforma tributária, foi a jornada 6x1, foram as blusinhas, foi o imposto da cesta básica, tudo isso é o descarado Nicolas, certo? Esse cara tem que ficar preso bastante tempo, certo? Agora, a gente tem que ver que ele mesmo diz que a homofobia dele é um paradoxo, né? Porque ele é um vegetariano, mas ele adora picolé de carne, não é não, Valadão, certo? Então ele vem de sair, certo? É só vocês verem os vídeos de pós-adolescente, de adulto jovem, de adulto em campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte, dele de Valadão, para vocês verem que coisinha fofa, tá certo? Até a família dos dois são fake. É para compor esse quadro, para ele desfilar a homofobia dele, para os outros gays que estão no armário votar nele. Se você é de sexo masculino e votou em Nicolas, tá certo? Você já sabe o que é que você é. Tá certo, então? Isso ele faz para enganar os bestas dizimistas e os trouxas ofertantes. Agora, imagina o sacrifício deles dois para manter essa fake. E as familiares deles, as famílias dos dois? Eu gostaria de saber como é que elas se compensam para viver esse teatro. É só na vida do bem bom, ou tem outra compensação, elas têm liberdade pentecostal, porque o Deus dele não é o nosso Deus, Deus dele é um Deus especial, Deus pentecostal, que permite tudo que essas baixarias que eles vivem, certo? Agora, vejam as fotos da mulher de Nicolas, só parece aquele filme Identidade Trocada, vocês veem aí, tá certo? Eu gostaria muito de ver a bispa biscateriana fazendo uma falazinha sobre essas identidades trocadas e sobre a vida comum
junta e separada dos Valadão e dos Nicolas da vida. Até porque a prima de Nicolas, lá de Belo Horizonte, tem uma linda atuação na juventude política, na juventude evangélica. Aí na juventude evangélica cabe tudo, que eles são cristãos. Aí cabe gays, cabe LGBT, cabe negro, cabe índio, cabe tudo, tá certo? Nicolas já demonstrou várias vezes que ele segue aquela máxima do antigo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, do Marco Feliciano, né? Ele também acha que negro realmente foi uma coisa que Deus sabotou. É um negócio meio estranho. Tá certo? De qualquer jeito, um grande abraço para a bispa. Fica aí a sugestão. Eu não tenho a picardia nem o seu talento para essas coisas. Tem que me render a você. Tá certo? Então, Nicolas, ele mente descaradamente, quer dizer, ele mente 2 vezes. Ele engana, diz meia mentira, porque não existe verdade para ele, certo? Não tem nada de verdade no que ele diz. Tá certo? Então, eu acho que o estímulo para ele mentir é um estímulo falso. É só ele olhar para Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Se elegeu, se reelegeu, gay assumido, muito bem casado. Tá certo? Então, Nicolete, ele tem que se mostrar contra si mesmo, contra a sua natureza, contra a sua autenticidade afetiva. Tá certo? Para demonstrar que pode ser votado pela comunidade pseudo-evangélica, tá certo? Então, ele sempre votou como deputado, ele é um traidor, ele votou 100% contra o povo pobre e trabalhador de Minas Gerais, sempre votou 100% a favor dos 5% dos privilegiados, tá certo? Dos banqueiros, dos latifundiários, do agro, dos empresários. Tá certo? Sempre a favor dos bancos e do mercado. Agora, ele quer ser reeleito, provando que a Bíblia está errada. Então ele está nitidamente tentando servir a 2 senhores, a Deus e ao diabo. O Deus para ele é o dinheiro, o mandato e o rico. O diabo para ele também. Então, Nicolas reeleito só prova que a Bíblia está errada. Você pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, tá certo? Então, ele faz esse show se vestindo desse jeito, parecendo um homem, né, quando ele se veste. Agora, o sonho dele, quando ele vê Eduardo Leite, qual é? É desfilar na parada gay de braço dado com Valadona, fazendo muita felicidade da vida deles mesmo, né? Outra coisa que ele usa para se eleger, aí me diz respeito diretamente que eu sou gordinho. Aquele bullying que ele fez com aquela adolescente obesa, tá certo? Eu duvido que ele faça bullying com a minha obesidade. Aí eu não vou convidar não, eu vou desafiar ele a aparecer aqui na praça da cidadezinha chamada Serra Talhada. Eu fico esperando ele aqui com a 12 polegadas, eu não sei nem se ele sabe o que é isso. Aí nós amarramos as camisas e vamos para uma disputa fraterna, cada um com a 12 polegadas, vê que disputa fraterna, tá certo? Ele é maguinho, vai ter muita mais vantagem, porque vai se livrar dele e vai atingir eu, que eu tenho uma superfície corporalzinha maior, apesar de eu não ser rato nem gato, mas tenho uma superfície corporal grande. Mas mesmo que ele acerte eu 10 vezes, se eu acertar uma, para mim já é suficiente. Porque se ele é maguinho, né, vai sair 10 tantinhos, 2 dedinhos do outro lado. Certo? De qualquer jeito, ele está convidado para aparecer aqui, tá certo? E outra, tá na hora de tirar essa máscara de Bolsonaro, ele querendo ir para os Estados Unidos. Sabe o que é que eu fazia se eu fosse Alexandre de Moraes? Eu dava o passaporte a ele e ia em comitiva do Supremo, levar ele até o aeroporto para ele ir para os Estados Unidos. Vocês acham que ele vai? Ele está só fazendo carnaval. Lá ele é criminoso, certo? Esses crimes ele cometeu dentro do território americano, né? De traficar joia, de contrabandear joia, de vender joia roubada no território americano. E o pior, desde 11 de setembro, o crime de terrorismo nos Estados Unidos é punido severamente. E ele promoveu um golpe de Estado dentro do território americano. Pode dar o passaporte a esse pústula, porque ele não vai de jeito nenhum para os Estados Unidos, que ele não é besta nem doido. Lá é cana braba. Imagina Bolsonaro metido ariano numa prisão americana. Os brancos não vão querer ele, os negros não vão querer ele e os latinos não vão querer ele. Ele vai ficar preso na solitária perpetuamente. Dá o passaporte a ele, Moraes. Eu defendo.